Olá, hoje a gente vai mergulhar num capítulo bem interessante sobre teoria e prática na ciência. A fonte que a gente analisou explora as raízes históricas e como o conhecimento científico é construído. A ideia aqui é sacar a estrutura por trás da investigação científica, sabe? O que faz ela ser diferente de outros saberes e como ela evoluiu, principalmente, quando o foco virou o ser humano. Vamos nessa? Vamos, é isso aí. O material mostra como a ciência moderna surgiu rompendo com o pensamento mais, digamos, metafísico. E ela não se baseia só em técnica, em método, mas, no fundo, em ideias bem específicas sobre como a gente conhece o mundo. A tal da relação sujeito-objeto, né? Quem conhece e o que é conhecido. Legal. E o ponto de partida é que ciência não é só, tipo, usar aparelho em laboratório. Não mesmo. Tem um método, um caminho lógico. Começa com a observação de fatos. Mas não fatos soltos, né? Já se observa com um problema em mente. Exato. Aí surge a formulação do problema. Por que isso acontece assim? E a razão propõe uma hipótese, uma explicação provisória. Uhum. O exemplo clássico que o material traz é Newton, né? Viu a maçã cair, pensou por quê e hipotetizou a gravidade. Isso. E aí a coisa fica interessante. A hipótese tem que ser testada. É aí que entra a experimentação controlada. Ah, claro, o teste. Se a hipótese se confirma, repetidas vezes, ela pode virar uma lei científica, um princípio mais geral. Certo. E várias leis podem ser, digamos, unificadas numa teoria, que é uma explicação ainda mais abrangente, mais poderosa. Entendi. E para fazer isso, a ciência usa basicamente dois tipos de raciocínio. A indução, que é ir do particular para o geral, tipo observar muitas mortes e concluir todo homem é mortal. Uhum. E a dedução, que é o contrário, ir do geral para o particular. Se todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. A ciência usa as duas coisas o tempo todo. E no começo, especialmente nas ciências naturais, tinha essa ideia forte de um método único, né? O experimental matemático ligado ao positivismo. Exatamente. Aquele pressuposto de que dá para conhecer objetivamente um mundo natural que funciona com leis fixas, determinísticas. E isso deu um poder técnico e explicativo enorme, né? Para física, para química. Sem dúvida. Mas e quando o objeto de estudo é o próprio ser humano, com toda a complexidade? Aí complicou. Aí as ciências humanas encontraram um desafio, um modelo positivista, sabe? Naturalismo, determinismo e experimentalismo. Ele se mostrou meio insuficiente para captar a complexidade humana. Quer dizer, não dava para colocar a sociedade num tubo de ensaio igual se faz com química, né? Pois é, exatamente. Isso levou a uma abertura, o que o material chama de pluralismo epistemológico. Pluralismo, ou seja, várias formas de conhecer. Isso. Surgiram outros paradigmas, outras maneiras de entender essa relação sujeito-objeto e de fundamentar o conhecimento sobre o humano. A gente pode pensar, grosso modo, em três grandes correntes, né? O próprio positivismo, que se adaptou com o funcionalismo, o estruturalismo. Aí veio a tradição subjetivista, tipo a fenomenologia, que foca na experiência vivida, sabe? E a hermenêutica, voltada para a interpretação de sentidos, do simbólico. Entendi. O foco muda para dentro, pro significado. Exato. E ainda a dialética, que olha para a realidade como um processo, com história, com contradição, enfatizando a totalidade e a ação social, a praxis. Nossa, são olhares bem diferentes mesmo sobre o que é fundamental para entender a gente. E imagino que isso se reflete naquela divisão clássica entre pesquisa quantitativa e qualitativa. Exatamente. As abordagens quantitativas, elas geralmente têm mais a ver com essa raiz positivista. Buscam medir, contar, achar padrões em números, generalizar estatisticamente. Ok. Já as qualitativas, bom, elas estão mais ligadas às tradições subjetivista e dialética. O foco é entender significado, contexto, profundidade. Certo. E aí entram técnicas diferentes para cada uma. Claro, entrevistas, análise de conteúdo, estudo de caso, observação participante. A escolha depende muito da pergunta que você está fazendo e do paradigma que você adota. É sempre essa ponte, né? Entre o lógico, a teoria, os paradigmas e o real, os dados empíricos, os fatos. Perfeito. E essa ponte é feita com métodos e técnicas rigorosos. Não é só coletar dado solto, nem só ficar viajando na teoria. É essa articulação que define o conhecimento científico. E a escolha do método, do paradigma, ela nunca é neutra, né?
Ela reflete uma visão de mundo, uma visão sobre o que é a realidade e como a gente pode conhecê-la. Então, resumindo essa nossa conversa, a ciência não é um bloco único, imutável. É uma forma de construir conhecimento que tem sua lógica, mas que precisou se diversificar para dar conta de estudar algo tão complexo como o ser humano e suas sociedades. Exatamente. É um campo com diferentes ferramentas, digamos, filosóficas e metodológicas. Faz todo sentido. E fica aqui uma provocação para quem nos ouve, né? Se esses diferentes paradigmas nas ciências humanas, positivista, subjetivista, dialético, partem de ideias tão distintas sobre nós, sobre a relação sujeito-objeto, sobre o que é chave na experiência humana, será que a escolha de um desses paradigmas apenas revela um lado diferente do que é ser humano? Ou será que essa própria escolha inicial, essa lente que a gente usa, acaba também, de alguma forma, ajudando a moldar a própria imagem do humano que a ciência nos oferece? Fica aí para pensar.